Amigos queridos, nesta hora feliz de nossas vidas, em que nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, para sorver desse manancial de amor, os nutrientes que revigoram o nosso espírito. Neste momento, Senhor, em que buscamos a comunhão espiritual com os mensageiros do seu amor na terra, nos curvamos, Mestre, diante da grandeza da sua misericórdia, em favor das dores da alma, das aflições terrenas, que nesta hora significativa do progresso do Espírito, buscamos sentir, Senhor, de perto as sábias leis de Deus a nos conduzirem os passos rumo aos objetivos seguros do nosso progresso. Que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, possam recair sobre todos nós e que estejamos confortados e estimulados a perseverarmos na construção íntima dos valores perenes do Espírito, para que sejamos espíritos lúcidos, fortalecidos na fé e prontos a servir em seu nome. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita, abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Pois bem, por muitos séculos pensávamos que fosse suficiente a frequentação a ambientes religiosos para dizer-nos cristãos. Mas como não se colhem uvas de espinheiros, meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Chegou um tempo em que a nossa perturbação íntima se fez tão expressiva que perdemos o leme da razão e o nosso discernimento ficou muito comprometido a ponto dos espíritos nos dizerem: afastai-vos dos que vos chamam para apresentar os caminhos escusos e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Nós podemos dizer seguramente que isso é um conflito para o espírito. A quem seguir? Às tendências que trago comigo ou aos caminhos retos que já conheço, mas não palmilhei? Que já me foi sinalizado porque já não posso mais alegar ignorância, mas que eu resisto a percorrer, porque este caminho vai requerer de mim que eu deixe tudo que não seja de natureza divina em mim para trilhar a porta estreita. E esta porta estreita, sendo o caminho da nossa redenção espiritual, ela requer a construção das obras. Porque eu deixo aquilo que não é de natureza divina para seguir a construção daquilo que são os valores morais que hão de estruturar em mim
a obra do reino de Deus na intimidade do meu ser. Então, esse capítulo todo é uma transição importante para nós entendermos que todas as vezes que nós vacilamos na nossa sintonia, que nós reincidimos nas nossas viciações, nas nossas más tendências, nós interrompemos o fluxo divino que verte da árvore do cristianismo. E ficamos desnutridos desses valores, depauperados, e a obra que estava em franca construção paralisa. Às vezes, minutos, dias, horas, há aqueles de nós que carregam mágoas seculares, a obra está interrompida, a seiva divina está interrompida. E nós vamos ficando ressequidos, áridos, infelizes. Essa tem sido a dinâmica do ser humano até hoje. Por que é que nós interrompemos a obra? Todas as vezes que nós desconectamos da verdade, que o nosso leme se perdeu, que estamos à deriva à própria sorte. Nesse momento, nós precisamos, doravante, tomar o que temos chamado de decisão voluntária e consciente, para que definitivamente possamos nos atrelar à seiva divina para construir a nossa obra. Ontem falávamos que Emmanuel traz as vacilações, as oscilações que sentimos, que vivemos, as oscilações morais. Nós podemos dizer que são também oscilações emocionais e que vamos hoje, depois do estudo de ontem, chamar de fragilidades. Muitas vezes, o mal que existe em nós não passa de uma fragilidade extremada do nosso ser espiritual. E essa vulnerabilidade, ficamos suscetíveis e paralisados na nossa evolução. O que isso gera para nós? Os tormentos. Os nossos tormentos são consequências da interrupção voluntária que nós fazemos para a construção da obra. Assim, nós precisamos sentir, muitas vezes já percebemos, na nossa ambientação reencarnatória, que às vezes o objetivo maior da nossa reencarnação, ou a obra maior que vai englobar os pequenos feitos e vai culminar no êxito reencarnatório, pode ser, por exemplo, o perdão. Então, a obra que aquele espírito veio construir, de pequena monta ou até uma situação mais expressiva, a conciliação com seu adversário, o ajuste com a lei, com seus desafetos, aprender a amar aqueles que não comungam conosco os mesmos ideais, os mesmos princípios, aceitar aqueles que nos são adversos, ter extremada indulgência para aqueles que nos ofendem, e isto ser para aquele espírito a sua maior obra. E às vezes ela está há muito tempo interrompida, porque ficamos paralisados numa pequena questão. Todas as vezes que nós dizemos que não nos damos bem com alguém, que nós temos dificuldades com alguém, nós estamos interrompendo a construção de sentimentos nobres com esse espírito. Porque queremos que prevaleça as nossas questões, o nosso ponto de vista, a nossa forma de ver, a nossa forma de sentir, o nosso modo de expressar. Então, as dificuldades de relacionamento são interrupções da obra divina que precisamos construir em nós. Convenhamos que um espírito de grandes obras pode ser aquele que, durante a sua existência, mais soube se relacionar com todos. Essa é a sua obra. Mais soube se relacionar significa soube ceder, compreender,
ter indulgência, renunciar, doar de si. Ele soube viver e construir valores em cada um dos seus relacionamentos. Isto torna o espírito forte, robustecido na fé e com obras expressivas sobre as quais ele respalda a sua evolução. Para nós chegarmos a culminar no perdão, saber se relacionar com aqueles que nos são diferentes, aprender a nos reconciliar com os nossos desafetos, a construir com aqueles que não comungam o nosso modo de ser, nos fará espíritos prontos a chegarmos no mundo espiritual e dizer: cheguei experiente em perdoar, ou experiente em renunciar, ou experiente na indulgência, ou experiente em relacionamentos que me eram adversos. Isto são as obras que nós todos estamos em condições de realizar, a esses a quem nos dirigimos, porque todos nós já não podemos mais alegar ignorância. Se estamos na inércia, se estamos paralisados na acomodação, não vamos esperar que o aguilhão da consciência nos conduza. Vamos ter um chamamento íntimo, uma decisão voluntária que nos reconduza ao caminho, para não precisarmos que dores maiores venham nos trazer a desacomodação bendita e necessária para a nossa evolução. É extraordinário nós refletirmos na nossa obra encarnados, porque nós nos apossamos de um corpo material frágil, perecível, para construir a obra imperecível do Espírito. Na nossa condição evolutiva, é encarnado que fazemos a obra. Então, refletir na obra aqui e agora é uma oportunidade extraordinária para nós. Nós estamos pensando e refletindo nesta obra, que pode ser a obra do bem ou do mal, a obra da iniquidade ou a obra da felicidade real do Espírito. E para que nós possamos fazer essa escolha e tomar uma decisão definitiva de que obra que nós queremos construir, é importante mesmo que nós possamos compreender em profundidade o que é o mal. Então vamos repetir o que falamos ontem, porque é pela repetição que a gente aprende. Segundo Emmanuel, no roteiro, na questão 135, ele diz: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Então, nós estabelecemos o mal em nós mediante as nossas fragilidades. Quando nós confiamos muito mais em nós mesmos do que na bondade, na inteligência, na sabedoria e no amor divino. E nós estamos nesse momento de sair desta condição. E é óbvio que nós vamos precisar compreender a obra como um todo. Mas parte da nossa obra nós estabelecemos no nosso lar. Parte da obra no nosso ambiente de trabalho, no contato com a sociedade, parte da nossa obra
nós que somos espíritas e aqueles que esposam uma religião naquele ambiente religioso que escolheu. Então, nós vamos começar a pensar nas nossas obras nesses ambientes. Então, vamos trazer para a reflexão Pedro, na casa do caminho. Será que a obra de Pedro é ou foi a casa do caminho? Para aqueles de nós que um dia pensou assim, nós vamos chegar à conclusão que, então, se a obra de Pedro era a casa do caminho, como a casa do caminho não existe mais, já sumiu, não tem nem resquício, nós vamos chegar à conclusão que a obra sumiu, acabou. Com o tempo ela desapareceu. Então, é óbvio que a obra de Pedro não é a casa do caminho, mas parte dela foi realizada na casa do caminho, naquele ambiente. Parte da sua obra que está nele foi realizada ali. Porque um ambiente coletivo é muito favorável para que nós possamos desenvolver a nossa obra. Todo ambiente coletivo, seja no lar, seja no trabalho profissional, seja na sociedade, seja no trabalho filantrópico, seja na casa espírita, onde for, onde houver pessoas, há grande possibilidade de nós desenvolvermos a nossa obra. Muitos de nós, equivocadamente, nós espíritas, por longo tempo pensávamos que a nossa obra era o barracão que a gente construiu, era o prédio que nós erguemos, era as salas que nós decoramos, enfim. E que nós colocamos uma plaqueta com o nome de alguém, ou de alguma coisa, ou uma frase, e ali nós chamamos de nossa obra. Mas está na hora desse equívoco desaparecer. Nós estamos num momento muito importante da humanidade, em que temos que tirar as vendas das ilusões. Quando nós pensamos sobre isso, e nós estamos num momento extremamente apropriado, porque estamos, de uma maneira geral, afastados, entre aspas, dos contextos físicos da casa espírita, é a hora de nós avaliarmos a nossa obra na nossa casa. Então, vamos pegar um texto de Emmanuel e de outros autores para nós iniciarmos uma reflexão profunda, cada um de nós, com relação à obra. Quanto tempo, muitas vezes, nós gastamos erguendo a parte física, que evidentemente é necessário. É necessário que nós tenhamos um local. Mas muitos de nós gastam toda a existência focado na construção da parte física. E ao terminar o seu tempo, acredita de maneira equivocada que aquilo foi a obra. Porque essa não é a obra. Então, nós precisamos de locais físicos, inquestionavelmente, porque é importante que nós estejamos reunidos numa comunidade de espíritos desejosos de falar do bem, de aprender sobre as questões divinas que devem nortear a nossa vida. É extremamente importante nós dilatarmos o conhecimento da doutrina espírita para fundamentar os nossos atos. Então, a parte física é importante, mas é 5%.
no máximo. É 5%. Porque o restante é de outra natureza. Então, pode ser que nós tenhamos necessidade de rever tudo isso em nossa vida. Então, vamos pegar o Consolador, no capítulo 4, intitulado Iluminação, Necessidade. Então, ele diz assim, questão 218. A propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é uma necessidade imediata do Espiritismo? De modo algum. Olha a assertividade da resposta. De modo algum. A direção do Espiritismo, na sua afeição de Evangelho redivivo, pertence ao Cristo e aos seus prepostos, antes de qualquer esforço humano precário e perecível. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é do conhecimento e da aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quanto militam na sua fileira, desejosos de luz e de evolução. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Vamos parar aqui um segundo para refletir. Sem método, não tem como, de maneira nenhuma, nós realizarmos a iluminação de nós mesmos. Sem esse movimento constante e ininterrupto, sem um ritmo, isso não se estabelece. Então, Emmanuel está dizendo para nós que nós devemos concentrar todo o nosso esforço, toda a nossa força em absorvermos um conteúdo de ordem divina chamada doutrina espírita, que nós devemos alimentar o nosso campo mental desses conteúdos para alicerçar uma razão cada vez mais lúcida. E estabelecermos um método, seguirmos um método para que essa iluminação se faça. Então, a nossa obra na casa espírita, ela vai precisar se estruturar. Quantos de nós pensa assim? Lá na minha casa espírita, ninguém me dá a oportunidade de falar do Evangelho. Então, qual é a recomendação de Jesus? Então, viva o Evangelho, porque quando você estiver vivendo, não vai precisar falar mais nada. Se alguém não te está dando a oportunidade de falar, de ter um público e um palco, começa a viver, porque essa necessidade sua desaparece rápido. Porque não é isso o nosso compromisso. Não que nós não possamos falar, não que nós não possamos nos reunir e conversar sobre esse assunto, sobre os assuntos do Evangelho. Mas quando nós damos justificativas, quando nós apontamos que a gente não tem determinadas oportunidades na nossa casa, muitas vezes o dirigente, o que coordena, aquela pessoa que é responsável, não importa, às vezes ela, sem saber, está atendendo ditames divinos, porque a necessidade nossa, muitas vezes, não é aquela. De novo, outra vez, uma vez mais, muitos de nós está desejoso de falar a um público para que atenda
as necessidades do mundo, que nós trazemos ainda dentro de nós, e não necessidades espirituais. É necessário nós revermos profundamente em nossa intimidade quais são as nossas reais necessidades quando adentramos a uma casa espírita. Que obra nós vamos erguer? Porque quando nós dizemos assim, eu faço parte daquele grupo e daquela casa, daquele trabalho, quando a gente diz assim, eu faço parte, nós devemos lembrar daqueles espíritos que aproveitaram estas oportunidades para construir as suas obras. O que é mesmo fazer parte de um grupo, fazer parte de uma casa? O que é construir a obra nessa circunstância? Então vamos pensar. Naqueles grupos que nós trabalhamos, qual é o sentimento que predomina? Essa é a minha obra. Porque naquele grupo, às vezes na casa espírita, a gente trabalha em vários grupos. Naquele grupo, o sentimento que predomina, as vibrações, as emoções que predominam, é de competitividade, é de crítica, é de raiva. Essa é a minha obra. Na casa espírita. Naquele grupo, eu me afinizo, eu estabeleço a amizade, eu ajudo, eu contribuo, eu sei não expressar como última palavra a minha opinião. Essa é a minha obra. Então, qual é a minha obra na casa espírita? Esse é o tema que a gente vai começar agora a falar. E vamos fundamentar as nossas falas nisso que os espíritos têm nos ensinado, para que a gente faça o que nós viemos fazer. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Mestre amado, neste tempo tão importante aos nossos espíritos, desejosos de nos entregarmos ao trabalho que o Senhor nos confiou. As infinitas oportunidades que o Senhor nos ofereceu para que nós pudéssemos fazer a obra em nós mesmos. Ampara-nos, fortalece-nos, socorre-nos. Permita, Jesus, que onde quer que estejamos, nos encontramos em Seu nome, servindo e amando. Que os espíritos que encontrarem conosco levem o que temos de melhor. Que nós possamos nos entregar na Sua seara, Senhor, servindo aonde o Senhor nos requisitar, com as nossas mínimas possibilidades, mas todas elas ao seu dispor. Que o Senhor nos envolva em vibrações de paz e de amor. Aonde quer que estejamos, Senhor, possamos servir.
Nesta manhã gloriosa, rogamos ao seu coração amoroso que possa destacar uma equipe generosa para socorrer todos os nossos irmãos que se encontram registrados no nosso caderno de vibrações. Que eles possam receber nesta hora a sua misericórdia, Senhor. Possam ser envolvidos com vibrações suaves e amorosas. Que o Senhor os abençoe. E que todos nós que estamos no Brasil possamos contribuir com esta nação para transformá-la num pasto de luz. Num ambiente, Senhor, onde a fraternidade seja para nós a bandeira mais alta, o valor a ser expressado em todos os nossos relacionamentos, para que nós possamos, neste solo amado, construirmos em luz e no bem. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.